Eclesiastes. Eclesiastes 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode experimentar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer: veja, isso é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não há memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo: eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Eclesiastes 2. Eu disse a mim mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso será vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi
que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, o sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa, também isso é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o seu trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é, já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse mais: isto é por causa dos filhos dos homens,
para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Eclesiastes 4. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais feliz os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar, e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando se não aproveito as coisas boas da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. Cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar, porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isso é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 5. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore para cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido, porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado do que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo.
Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam o que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem no mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias, comeu o seu pão nas trevas, com muito ênfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegrias. Eclesiastes 6. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho, também isto é vaidade e grande mal. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Tudo o que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se que é o ser humano, e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual é o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Eclesiastes 7. A boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele que se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isto é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância.
Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte por que os dias passados foram melhores do que o agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria havendo herança, ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege, do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Bom é que você retenha isso e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isto. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha a ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Tudo isto examinei por meio da sabedoria. Eu disse, serei sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim. Está longe e é muito profundo. Quem o poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão e compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Achei coisas mais amargas do que a morte. A mulher cujo coração é rede e armadilha e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Eclesiastes 8. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar, o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para o seu próprio mal. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue,
Eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus, mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono, contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá, e ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Eclesiastes 9. Tenho refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos como com aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você fez. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida como a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, e que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso, pois ninguém sabe a sua hora. Assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força. Mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada
e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Eclesiastes 10. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfume exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam, os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem servos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas. E o que racha a lenha se expõe ao perigo. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força. Mas com sabedoria se obtém êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalhar do encantador. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice, e as últimas loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? O trabalho do tolo o fadiga, pois nem saber ir à cidade. Ai de você, ó terra cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentem à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar que você falou. Eclesiastes 11. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Doce a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos.
Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Eclesiastes 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do seu Criador antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar, a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é ênfado da carne. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.